Amém, irmão Simval. Então, maravilhoso o que Deus está fazendo ali no comando de policiamento de choque. Eu sou testemunha de que até hoje eu também participo dessa oração e a gente consegue ver realmente pessoas sendo tocadas, impactadas, futuramente convertidas em nome de Jesus. Amém. E é maravilhoso quando uma obra de Deus, né, ela perdura. Sim. Mas agora vamos falar um pouquinho a respeito de como é que está a vida do senhor hoje. Se o senhor quiser compartilhar um pouquinho na sua congregação, quais são os trabalhos que o senhor está inserido, no novo local de trabalho dentro da corporação, se existe algum trabalho voltado também para a questão da oração, da evangelização, lá no seio da sua repartição. E também quais são os seus projetos futuros na obra de Deus. O senhor se sentiu, alguns anos atrás, chamado. E Sim. A gente tem uma frase dentro da doutrina calvinista que diz que o chamado de Deus, a graça de Deus, ela é irresistível, né? E quando você tem um chamado, o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz, um chamado, uma vocação, são como algemas invisíveis. Sim. Você não consegue se libertar. Sim. E a gente consegue ver claramente isso nos olhos do Senhor. Esse chamado, essa vontade de orar, de falar do amor de Deus, de falar do que Deus fez, está fazendo e vai fazer na sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Compartilhe um pouquinho conosco aí o que o Senhor está fazendo hoje e quais são, qual é o norte que Deus está apontando para a vida do Senhor, espiritualmente falando. Sim, tem uma frase que diz que há no coração do homem um vazio tamanho de Deus. E eu sinto cada vez mais esse vazio outrora preenchido hoje. E algumas coisas que eu tinha alguma resistência quando eu ouvia alguns irmãos falarem de alguma coisa que queima no seu coração por Deus. Eu achava artificial. Mesmo sendo crente, mesmo sendo cristão. E eu acreditava que era apenas uma retórica, uma forma de falar. Mas hoje o que queima no meu coração é a visita aos doentes. Eu participo de um ministério que nós visitamos as pessoas no leito dos hospitais e principalmente o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF. Lá nós temos a liderança do irmão Valber. E esse trabalho é o que queima hoje no meu coração. É o que eu fico ansiosamente esperando o dia. Parece aquele menino que vai jogar um campeonato pequeno e espera a hora, experimentar uniforme e ver de quem é a bola para levar. É aquela vontade de estar ali. E você vê que estando visitando as pessoas e os doentes, não é apenas uma palavra de cura natural, física, nem uma palavra de cura espiritual. E quantas vezes a gente estava pregando o evangelho no hospital geral e a pessoa, o doente não era tocado, mas o acompanhante. E quando você diz a ele que ele é uma manifestação do amor de Deus para cuidar de uma pessoa, quando você coloca nele aquela expectativa de que o que ele está fazendo ali não é meramente cuidar de um amigo, de um primo, de um doente, ou fazendo um favor a alguém para estar ali. O que ele está ali é manifestando o amor de Deus mesmo sem ter essa compreensão. Quando a gente fala para os fisioterapeutas, para os médicos, para os enfermeiros que eles são a manifestação do amor de Deus, que eles conhecem muito, que Deus deu a capacidade e a sabedoria para que eles pudessem desenvolver o trabalho dele com amor, que a gente vê o amor nos olhos de quem trabalha com a saúde, mas que Deus é o médico dos médicos. E eles são também a manifestação do amor de Deus para com aquelas vidas. E às vezes eles acham que é apenas uma aptidão, uma vocação que eles têm, que eles sempre gostaram. E de primeiro momento eles não conseguiam enxergar que era Deus dizendo para eles: vou usar você para cuidar de pessoas. Então esse ministério de falar para as pessoas e ter a possibilidade de agradecer, né, a direção do Hospital Geral de Fortaleza por permitir que a gente acesse aqueles ambientes e leve louvor e leve a palavra de Deus. Quantas vezes as pessoas pedem: cante aquele louvor, cante aquele outro louvor. E a gente vê as pessoas tocadas pelo Espírito Santo.
E muitas pessoas têm se convertido e têm retornado aos caminhos do Senhor através desse trabalho. Glória a Deus. É um trabalho realizado com muito amor. Mas quando você vê efetivamente, é isso que o evangelismo toca, né? Quando você vê efetivamente a pessoa transformada ali, sentindo o Espírito Santo de Deus agir nele através de você, de alguma coisa que o Espírito Santo também lhe tocou para que você dissesse. Mesmo sem ter o dom do entendimento, às vezes você não sabe o que aquela pessoa está passando, mas o Espírito Santo vai lhe tocando de uma forma que você fala. E não é apenas uma fala padrão, ou alguma coisa tipo Jeová Rafa, o Deus que cura. São coisas que o Espírito vai tocando para falar a cada um, e que a gente também percebe resistência, mas a resistência a gente tem que compreender que não é de pessoas. Nós vivemos uma batalha espiritual. Nossa guerra, nossa luta, nossa batalha não é contra a carne nem contra sangue. É contra principados e potestades. Então, quando você tem essa compreensão de que aquilo que aquela pessoa que está resistindo ao Evangelho de Deus está fazendo é uma batalha espiritual, aí você consegue olhar para ela não com uma resistência ou com uma reação. Você consegue olhar para ela com amor. Porque aquela batalha ali é espiritual. Não tem nada a ver com o que ela diz, porque ela diz através de uma principado, uma potestade, que está usando naquele momento, mas você sabe, se ela está ela está embaixo, ela está sobre esse domínio, ela precisa do amor de Deus para mudar a vida dela. Então são coisas que o mundo hoje não compreende. Como nós somos cristãos, acreditamos em Cristo e nós andamos na contramão. Aquele seriado Chosen mostra na sua abertura os peixes na contramão. Os peixes, né? 12 ou 13 peixes, que eu não contei, mas 12 na contramão do mundo. É porque nós andamos e vivemos na contramão do mundo. Nós não queremos tirar vantagem de ninguém. Para nós não é vantagem tirar lucro ou aferir lucro nenhum diante daquele momento de dificuldade que a pessoa passa. Tem até empresários que falam sobre isso, contando como se fosse um testemunho mesmo, sobre aquela questão de aproveitar a oportunidade. Quantos empresários deixam de aproveitar a oportunidade porque o que aquela pessoa estava fazendo era ruim para ela. E ofereceram um preço justo por aquela negociação e não o preço que aquela pessoa está fazendo de tudo porque precisava sanar uma dívida. Então o mundo muitas vezes não compreende porque nós vivemos nessa contramão. Por que a pessoa diz algumas palavras contra a gente e a gente consegue perdoar? Que é difícil. Mas o Senhor diz no conhecido Pai Nosso, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então há como que uma condição: perdoai os nossos pecados. É cruz. Perdoai nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, da mesma forma que o Senhor nos perdoa, nós queremos perdoar também. E que é difícil, não é fácil, mas a nossa caminhada nunca foi fácil. O caminho é estreito, né? É apertado, a gente tem dificuldades. Ninguém disse que ia ser fácil, Jesus não disse: tendes bom ânimo, eu venci o mundo, vou vencer ele também. E às vezes a gente acha que quando Jesus diz isso é quando ele é Deus. Não, ele era 100% homem, ele 100% Deus. Ele diz isso quando era homem. Eu venci o mundo. Se tivesse um parênteses na Bíblia, dizia: como homem, vós vencereis também. Então a gente tem que acreditar, né, nessa... A gente às vezes gosta de dizer que é escolha, né? Mas se Deus diz que foi que ele que escolheu a nós, a gente tem que acreditar nesse Deus que nos trata com tanto amor. E a gente sentindo tanto amor, é impossível você não falar de Cristo a outra pessoa. E é isso que move na obra do HGF e na obra dos evangelismos, que agora a igreja também está viajando para vários municípios. Nessa obra do evangelismo e na obra do chama PG, outros chamam GC, outros chamam célula, mas é a igreja primitiva. A igreja primitiva. 6, 7, 10 irmãos, casais, mulheres, homens, falando daqueles problemas que os afetam. E aí você vai compreendendo e entendendo que não acontece só na sua casa. E que aquela experiência que você teve com Cristo pode servir para a experiência com Cristo com outras pessoas. E que você vai conhecendo as pessoas pelo nome, pelo endereço. E vai desenvolvendo ali, né, um amor, uma proximidade. Porque muitas vezes a gente vai assistir aos cultos e a gente
Se acha tão distante. A gente às vezes não tem coragem de abraçar um irmão que a gente não conhece. Se o pastor não provocar lá na frente, abraça seu irmão, fale com seu irmão, diga isso, a gente fica no nosso lugarzinho ali ouvindo a palavra de Deus. E às vezes a gente não é igreja como a gente deveria ser igreja. Então a gente tem experimentado isso que o Senhor tem movido. Eu também estou envolvido além do PG, estou retornando. Todo dia eu participo ainda, continuo participando da Torre de Oração, da qual eu era líder no horário das 4 da manhã, mas esse horário começou a ficar pesado para mim. E agora eu fico fazendo inserções em vários horários. Quando eu tenho a disponibilidade, eu vou entrando na Torre de Oração. Mas o que é certo é que é se deixar levar pelo Senhor. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que a palavra de Deus diz, porque quando a gente deixa que o Senhor mova as nossas vidas e direcione o nosso pensamento, o nosso coração, tem essa mudança de mentalidade. E é tão difícil. A gente que passa muitas vezes a vida toda com o mundo dizendo alguma coisa. Da gente ter essa mentalidade de dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De conseguir passar por uma pessoa que está pedindo esmola e não imaginar que ela vai usar aquela esmola para comprar crack, quando o Espírito Santo de Deus diz a você, dê. E às vezes a gente teima com o Espírito Santo dizendo, não vou dar não, ele vai comprar crack. Ele vai comprar droga. E o Espírito Santo fica dizendo, dê. Eu tive uma experiência quando eu fui fazer um exame do meu joelho, um pré-operatório, que eu ainda não tive coragem de fazer. Que eu fui a uma padaria e enquanto eu aguardava a chegada do médico, eu fui à padaria enquanto eu aguardava a minha vez. Peguei a senha, normal. Quando fui na padaria, eu fiz o meu pedido e quando eu entrava naquela padaria, eu olhei e vi uma mulher. Eu disse, eu nunca dei. E alguma coisa no meu coração disse, eu vou dar R$20 a essa mulher, eu nunca dei. Eu achei muito. Eu posso confessar aqui. É a carne. Eu achei muito. Eu disse Uau. 20. Eu disse, não, eu vou dar R$20 a ela. Não dei. Naquele momento, disse, quando sair, eu dou. Beleza. Quando eu sento para tomar o café, eu pedi um café, uma sopa, um caldo, né? Era cedo da manhã. E aí eu recebi a comanda, que veio junto com aquilo que eu tinha pedido. A comanda vinha escrito 40. E o Espírito Santo disse, é 40. Não tem escapatória. Só que eu fui paguei a comanda de 40, mas eu disse, eu vou dar 20. E dei 20 para a mulher. Só que eu não olhei para o lado. Do lado tinha uma pessoa que estava também pedindo esmola. E quando eu dei 20 a essa mulher, que se eu achava muito, quanto mais ela recebendo, achava também. Ele ficou olhando como que fosse dizendo, e para mim nada. Dá para dividir não esses 20? Aí eu tirei 20. Mais 20. E dei 20 pro outro. E desci. Quando eu desci a calçada em direção à clínica, o Espírito Santo disse, eu não me falei que era 40. Então assim, deixa o Espírito Santo de Deus agir. O Espírito Santo de Deus guia os nossos caminhos. Ele confronta, né? Ele confronta a gente, não adianta fugir. Vai ser do jeito que ele quer. É isso que às vezes a gente acha que sempre vai ser do meu livre-arbítrio, sempre vai ser da minha vontade, sempre. Não foi assim com Saulo. A experiência com Saulo não foi da vontade dele. Ele disse, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ele não disse, Saulo não disse isso. Ele teve que passar por um processo porque o Senhor tinha uma missão. O Senhor tinha um chamado para ele. E se a gente disser que ele não foi livre-arbítrio, não foi. Ele tinha um chamado de Deus e Deus fez com que ele chegasse e cumprisse tudo aquilo que ele depois se transformou no grande apóstolo dos gentios. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.